Alô, Brasil! Antes de mais nada, eu gostaria de hipotecar os meus sentimentos à família de Clériston Pereira da Cunha, falecido na Papuda, inocente, acusado de crime impossível e com sua prisão decretada de forma ilegal, considerando que não tinha prerrogativa de foro, o tal foro privilegiado comumente conhecido. Muito bem. Faleceu na cadeia, dizem que de mal súbito. Ele tinha comorbidades. Em fevereiro deste ano, foi informado ao relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, incompetente para processar e julgar. Foi acusado pela PGR, incompetente para acusar, porque ele não tinha foro privilegiado. Então ele estava com prisão preventiva decretada há 11 meses. Não há, diferentemente do que dizem, não há prazo para prisão preventiva. Mas o prazo deve ser razoável e adequado à situação. Ele é acusado de crime impossível, porque ninguém ali tinha condição de dar golpe algum, pois sequer armas tinham. Então aí já cai essa questão. Não se sabia se participara do vandalismo, porque não houve individualização de conduta nessas investigações, também esquisitas, porque ele não tendo prerrogativa de foro, não poderia ter sido preso e deveria a investigação parar lá com a acusação do Ministério Público na primeira instância e a prisão preventiva desnecessária. Pai de família e empresário. Pois bem, estava com prisão preventiva decretada, não estava condenado. 11 meses, totalmente fora da razoabilidade. Também, além do fato da Procuradoria não poder acusá-lo, ela já havia solicitado em setembro, dia 1º de setembro, a sua soltura. Então, fevereiro, juntaram um laudo médico, com todas as comorbidades. Setembro, a Procuradoria pede a sua soltura. E de setembro, 1º de setembro, até o dia da morte, essa solicitação não foi apreciada pelo ministro relator incompetente para processar e julgar o caso? Será que ele estava muito ocupado? E o pior de tudo, um dia depois disso, condecorações em Brasília, inclusive ao ministro Alexandre de Moraes. Pelo quê? Por quais serviços prestados à nação? Todos sabem, eu sou um jurista. Os juristas sérios sabem que todo esse processo do 8 de janeiro é inconstitucional. Não poderia ser dirigido pelo STF. Não poderia ter a acusação da PGR. E como ele se iniciou? E colocaram dentro de outro inquérito também ilegal, também inconstitucional, porque o STF não pode abrir inquéritos. O regimento interno do STF não está acima da Constituição e das leis. Então vejam quantas coisas erradas. E a OAB? E a OAB, minha entidade de classe, o que falou? Até agora, nada. E o ministro dos Direitos Humanos, que apareceu para falar das ações da polícia em São Paulo, mas não apareceu quando os policiais foram baleados, quando o policial foi a óbito. Não apareceu agora para falar absolutamente nada da morte do Clériston. Mas foi lá receber uma medalhinha, que sabe também ele que não tinha a condição de recebê-la. Essa comenda não é para qualquer um. Essa comenda é para alguém que faça serviços relevantes à nação. Não que desapareça quando acontece algo desse naipe, desse jaez, um inocente, porque a lei diz que todos são inocentes até trânsito em julgado do seu processo condenatório. Ele sequer tinha sido condenado.
sequer. Era prisão preventiva. Então ele, pela lei, ainda era inocente. Bem diferente do corrupto descondenado que desgoverna este país. Condenado em 2 instâncias, com condenação resolvida também pelo STJ, e que depois teve suas condenações anuladas por incompetência de foro, pasmem, incompetência de foro, que o embargo de declaração, os embargos de declaração não teriam o condão de trazer a incompetência de foro para anular aquelas condenações. Qualquer jurista sério sabe disso. Então, estamos diante de arbitrariedades e morre um inocente na cadeia. E no outro dia, o relator do caso, repito, incompetente para tal, pela legislação, e o ministro dos Direitos Humanos, mudo ministro dos Direitos Humanos, recebendo comendas. Um deboche à sociedade. Esta cerimônia sequer deveria ter acontecido. Mas o presidente da República assim o quis. Vejam a lista das pessoas que receberam a comenda e tirem as suas próprias conclusões. A questão é: um inocente morreu dentro da cadeia. E agora? A OAB muda. O ministro dos Direitos Humanos mudo e desaparecido, só apareceu para receber a comenda. As entidades de direitos humanos, óbvio que não falam nada, porque o que interessa para elas é o bandido, o criminoso, o fora da lei. Essa história de atos golpistas não colam mais. Os crimes a esse pessoal imputados são crimes impossíveis. Eu vou falar melhor disso na minha página do YouTube, no meu canal do YouTube. Vou explicar direitinho, tintim por tintim, desde o momento da solicitação da prisão por Randolfo Rodrigues e pela AGU, lá em 8 de janeiro. Portanto, este inocente, o sangue deste inocente, está nas mãos de quem? Vale lembrar uma coisa: o ministro Alexandre de Moraes não seria relator deste caso se o Senado tivesse processado o impeachment. Uma coisa leva a outra. Além de advogado, sou historiador. E nós sabemos que os fatos vão acontecendo até que a situação final cresça. Os fatos vão acontecendo, ela vai crescendo e a situação final apareça. No caso, a situação final foi o falecimento dele. Se não houvesse o ministro Alexandre de Moraes no STF, por impeachment, ninguém teria levado adiante este processo ilegal e inconstitucional. Estou falando como jurista, estou falando como historiador, portanto, vale lembrar que isto aqui é uma informação, é uma conversa que também podemos tratá-la como acadêmica. E sendo acadêmica, é um excludente de ilicitude. E é a minha opinião. E a Constituição Federal garante a liberdade de expressão. Vejam só, eu trouxe fatos, não trouxe acusações. Só cobrei que o relator se manifestasse e que o ministro dos Direitos Humanos se manifestasse, e mais ainda, a minha entidade de classe, que está muda e desaparecida desde 2020. Desde a ADPF 672, quando arbitrariedades e atrocidades aos direitos civis passaram a acontecer. Me desculpe, hoje o tema é um pouco mais pesado, inclusive o humor da gente acaba ficando mais pesado, estamos consternados com essa morte de um inocente. Tantas outras coisas podem acontecer, não sabemos. Mas estar preso por um inquérito ilegal, por acusações infundadas porque o crime é impossível, e numa prisão preventiva fora da razoabilidade, 11 meses, com laudo médico informando as comorbidades e solicitação da PGR para a soltura, é de indignar
qualquer um. É uma indignação. O Brasil está sendo vilipendiado. A Constituição pisoteada, parece que virou poeira. E o pessoal recebendo comenda. Um deboche à sociedade brasileira. Até a próxima.